Vamos lá, galerinha do YouTube, estamos aqui de volta para continuar nossos vídeos, nossa série sobre jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Espero que vocês todos estejam gostando aqui da nossa série. Sempre eu procuro fazer séries aqui para tratar de temas de modo sistemático, analisando semana após semana temas para que aos poucos a gente vá consolidando aí o entendimento a respeito de assuntos que são importantes, e um desses assuntos que é muito importante é a jurisprudência da Corte. Eu resolvi fazer essa série aqui sobre a jurisprudência da Corte Interamericana, porque ainda é algo que nós temos pouco acesso, ainda é pouco difundido esse conteúdo entre os estudantes do direito de forma geral, até mesmo entre os profissionais. Então, o meu objetivo aqui é difundir o quanto mais esses casos, essa jurisprudência, para que possa servir tanto para a prova de concurso, quanto para a academia e até mesmo para a atuação judicial de muitos de vocês. Então, vamos continuar aqui o nosso trabalho falando hoje de Barrios Alto versus Peru, que é um caso novamente envolvendo o Peru. O Peru é habitué aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aqui é o caso de uma chacina promovida pelo Peru. O Brasil, infelizmente, também apresenta vários casos de chacinas, e essas chacinas, normalmente, por envolverem agentes do Estado, acabam tendo violações outras, além do que já a violação à vida, que é manifesta, ainda há muitas violações, principalmente no que tange às garantias judiciais. Então vamos estudar aqui o caso Barrios Alto versus Peru, que ele é muito importante para a jurisprudência da Corte. Então, pessoal, o que foi Barrios Alto versus Peru? Barrios Alto era, na verdade, uma comunidade, uma vizinhança, um bairro na cidade de Lima, e esse bairro, ele teve essa ação de agentes policiais, de agentes do Estado, que chegaram num determinado bar, mandaram todas as pessoas se deitarem, as pessoas que estavam nesse bar, e simplesmente saíram atirando a esmo nessas pessoas. Então foi uma chacina ocorrida no bairro de Barrios Alto, na cidade de Lima, e que por conta dessa atuação nesse bar, 15 pessoas morreram, 15 pessoas foram friamente executadas por meio dessa atuação que as investigações indicavam que decorriam do chamado Grupo Colina, que era um grupo que tinha agentes do Estado, policiais envolvidos, pessoas integrantes de Forças Armadas. Esse Grupo Colina, esse chamado Grupo Colina, era um grupo de extermínio que agia matando inimigos do Estado. Então, esse Grupo Colina tinha essa atuação, e por terem pessoas ligadas ao Exército, ligadas à polícia, pessoas com influência, esse processo de investigação nunca avançava. Nunca havia uma investigação séria a respeito de Barrios Alto, sobre a chacina de Barrios Alto, e isso foi sendo prorrogado indefinidamente. E quando se achou que definitivamente haveria algum progresso nas investigações, em 1995 foi aprovada uma lei de anistia de militares e policiais por crimes de direitos humanos por fatos ocorridos entre 1980 e 1995, o ano da lei. Ou seja, quando a pressão já era grande sobre Barrios Alto e se imaginava que teria alguma investigação, veio lá uma lei que anistiava indiscriminadamente policiais e militares por delitos de direitos humanos ocorridos nesse período. Ou seja, claramente aí com um intuito escuso de livrar a cara desses agentes militares que promoviam esses extermínios. A juíza do caso, a juíza que ia apreciar o caso Barrios Alto, disse que não iria aplicar a lei por ser inconstitucional e inconvencional, e aí veio uma outra lei, uma segunda lei de anistia, dizendo que os juízes não podiam apreciar a legalidade ou a constitucionalidade ou mesmo a inconvencionalidade da lei, sempre mostrando a força aí desses agentes do Estado para evitar o combate à violação de direitos humanos. Percebam, as pessoas que foram pessoas mortas a esmo, sem nenhuma
sem nenhum controle judicial, sem nenhuma apuração de nada, simplesmente era um grupo de... Os verdadeiros criminosos eram os executores, os agentes de forças estatais que chegaram lá no bar e simplesmente mataram as pessoas indiscriminadamente e sempre com um número de inocentes bem elevado sendo vitimados nesse tipo de atuação. Então o que acontece? Esse caso não teve uma apuração devida, houve sempre uma pressão muito grande sobre aqueles agentes que buscavam investigar. O caso foi levado à comissão, a comissão levou à corte e no julgamento na corte, o Peru finalmente se reconheceu culpado. O Peru se reconheceu culpado por violações de direito à vida, integridade pessoal, garantias judiciais, proteção judicial e a obrigação de respeitar direitos. Finalmente o Peru foi lá e reconheceu que era responsável por ter sido omisso, por não ter tutelado a situação, gerando esse grande número de vítimas e essa procrastinação a respeito do tema de grave violação de direitos humanos. Agora, um ponto que é o mais importante de Barrios Alto. Foi a primeira vez que a Corte Interamericana analisou a questão da incompatibilidade das leis de autoanistia com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Foi a primeira vez que a Corte apreciou as leis de autoanistia em relação ao Pacto de São José da Costa Rica. E a Corte disse que essas leis são inconvencionais, que elas não são compatíveis com o regime da Corte. A Corte, conforme o alegado pela comissão e não controvertido pelo Estado, considera que as leis de anistia adotadas pelo Peru impediram que os familiares das vítimas e as vítimas sobreviventes no presente caso fossem ouvidas por um juiz conforme o artigo 8.1 da Convenção. Violaram o direito à proteção judicial consagrado no artigo 25 da Convenção. Impediram investigação, persecução, captura, julgamento e punição dos responsáveis pelos fatos ocorridos em Barrios Alto, descumprindo o artigo 1.1 da Convenção, e obstruíram o esclarecimento dos fatos do caso. Finalmente, a adoção de leis de autoanistia é incompatível com a Convenção, descumprindo a obrigação de adequar o direito interno consagrado no artigo 2º da própria Convenção. Ou seja, as leis de autoanistia, elas blindam os agentes que proporcionaram graves violações de direitos humanos. Isso, obviamente, confronta diametralmente com o que diz o pacto e, por via de consequência, essas leis são totalmente inconvencionais. Isso é importante porque isso tem uma relação com o caso do Brasil que foi julgado, que é o caso Gomes Lund. O caso Gomes Lund foi julgado, que é o caso da guerrilha do Araguaia, foi julgado depois de Barrios Alto. E essa jurisprudência que houvera sido firmada em Barrios Alto foi reiterada no caso Gomes Lund, dizendo que a lei de anistia brasileira é inconvencional. Esse perdão que se deu aos militares pelas graves violações de direitos humanos que ocorreram no período da ditadura militar brasileira, pelos mesmos fundamentos expostos nesse ponto 42 da decisão da sentença da Corte, se aplicam nos mesmos termos aos militares brasileiros. Então, essa jurisprudência da Corte Interamericana é muito importante porque ela fixa uma ideia que vai ser aplicada a vários outros estados, principalmente da América Latina, que tiveram ditaduras e que criaram leis de anistia depois, todas essas leis sendo consideradas inconvencionais pela Corte. Outros dois pontos que eu reputo muito importantes do caso Barrios Alto é que se disse que havia uma violação do direito à verdade, e aí a Corte disse expressamente que a comissão alegou que o direito à verdade se fundamenta nos artigos 8 e 25 da Convenção, na medida em que ambos são instrumentais para o esclarecimento judicial dos fatos e das circunstâncias relacionadas à violação de um direito fundamental,
igualmente indicou que este direito enraiza-se no artigo 13.1 da Convenção. Então, os artigos 8, 25 e 13.1 garantem um direito à verdade. As pessoas têm o direito de saber o que aconteceu em Barrios Alto. As vítimas e os familiares das vítimas têm o direito de saber quem perpetrou aquelas ações, de ver os agentes punidos. E essas leis de autoanistia, na verdade, elas buscam impedir o conhecimento da verdade. E, por fim, se falou de forma obter dictum, isso não foi um ponto central apreciado, mas é um indicativo de um ponto que vai se tornar a jurisprudência da Corte Interamericana, é o da imprescritibilidade das graves violações de direitos humanos. Já em Barrios Alto, a Corte começou a deixar claro que graves violações de direitos humanos são imprescritíveis no âmbito do sistema interamericano. Se disse, são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e estabelecimento de excludentes de responsabilidade que pretendam impedir a investigação e a punição dos responsáveis por graves violações de direitos humanos, tais como tortura, execuções sumárias, extralegais ou arbitrárias e desaparecimentos forçados, todas elas promovidas por violar direitos inderrogáveis reconhecidos pelo direito internacional dos direitos humanos. Então, uma tortura isoladamente considerada, um homicídio isoladamente considerado, eles são prescritíveis. Agora, quando praticados de forma sistemática, com a tolerância do Estado, sendo realizado até mesmo com uma política pública de investigação, como muitas vezes ocorre nesses regimes arbitrários, isso é imprescritível, por ser uma grave violação de direitos humanos, que é um ponto que fica firmado em Barrios Alto. Caso muito importante, essa questão das leis de autoanistia sempre é um tema recorrente, sempre volta em provas de concurso, então a gente tem que ter consciência desse caso. Muito importante o conhecimento de Barrios Alto. Dito isso, a gente encerra mais um vídeo aqui, a gente encerra mais uma participação no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham dado um like aqui embaixo, tenham dado uma curtida, indiquem para os seus amigos. Vamos aí sempre promovendo, difundindo a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até a próxima, valeu!